Graças a Deus por esse privilégio, por estar com vocês essa noite e poder servi-los. Eu fui na casa de um tio, pouco tempo, e a minha prima, ela perguntou assim: você vai servir onde, domingo? E ela estava falando de ministrar, porque ela sabe que eu sou pastor, e é isso que a gente faz, servir. É interessante, ser mordomo é aquele que serve, o bom mordomo. E para isso você tem que servir da melhor forma possível, quando você vai oferecer algo a alguém. E eu espero que o Espírito Santo de Deus possa temperar, possa dar essa coisa maravilhosa que é a revelação que o Senhor nos traz. Eu agradeço por o pastor Gabriel ter me incumbido de estar aqui, o pastor Sandro me recebeu. Aliás, eu não tinha tido uma conversa com o pastor Sandro além de 10, 15 segundos, até uma semana atrás, que tomamos uma água e ficamos um longo tempo conversando. Foi um tempo muito precioso. Tem alguns outros aqui que eu já conversei algumas vezes. Alguns aqui ainda não me conhecem, tá? Baiano, de Belo Campo, ali do lado de Vitória da Conquista, tá? Para os conterrâneos. Que igreja é assim, amados? 70% dos membros das igrejas, 35% é baiano, 35% mineiro e o resto é dos outros lugares. Não é? É sempre assim. É o Nordeste em peso, não tem jeito. Somos assim. E eu sou casado há 33 anos, tenho um filho de 29, que já é casado, e uma moça de 26, que ainda não casou, mas está no óleo, glória a Deus, vai chegar. Estou pastoreando já há 30 anos, por aí, que eu estou pastoreando, servindo de alguma forma. E para mim ainda é uma responsabilidade, é um pulsar, ainda existe uma preocupação, o coração bate forte, porque você vai falar de Deus, você vai falar do Evangelho, e o Evangelho para mim é o centro de tudo, para mim, de certa forma. Eu não sei falar de nenhum assunto melhor do que o Evangelho. Eu, sinceramente, a minha esposa fala, quando você fala de algumas coisas, você não tem a mesma empolgação quando você fala da Bíblia. Eu falei, pois é, eu não consigo, eu não sei falar de outra coisa, eu não sou torcedor, eu não sei falar de futebol. Até anos atrás, para me saber de futebol, o culto era à noite lá, eu chegava e ia assistir o Fantástico, né, os gols da rodada, e via todos os resultados, e aí quando o pessoal falava, você viu? O Bahia ganhou lá do Ceará, do Fortaleza. Assistia nada, não sabia coisa nenhuma, só sabia os resultados. Mas eu quero vir para a palavra. Eu fiquei no dilema nesse tema que é não desista do seu propósito, mas dá a impressão que propósito é algo que foi estabelecido. Eu lembro que eu tentei quebrar essa questão do grande propósito. Às vezes a gente tem essa coisa de falar, não, eu tenho um propósito grande, um dia eu vou descobrir meu grande propósito. O seu propósito já foi alcançado, é você ter se tornado filho de Deus. Esse era o propósito que Deus tinha para a sua vida, é te tornar filho, você já é filho. O que você precisa agora é começar a desfrutar daquilo que cabe aos filhos. Não tem nada extraordinário te esperando a não ser o céu. O céu é o extraordinário, a vida eterna é o extraordinário. Então eu vou ter uma vida singela, monótona, sem graça aqui? De forma nenhuma. Os filhos de Deus não têm uma vida singela ou uma vida comum. Nós temos uma vida que vai além do normal. O que Jesus diz em Mateus, lá no capítulo 5, quando ele está falando do Sermão do Monte, ele começa a falar, ele fala depois ali, sede você a luz do mundo e o sal da terra, para que vejam as tuas boas obras e glorifique ao Pai por sua causa. Então você tem aí algo que você pode chamar de extraordinário. Fazer a diferença, ser
aquilo que Deus quer que nós sejamos para que Ele seja visto. Às vezes Deus não está sendo visto porque os filhos de Deus não estão sendo aquilo que precisa ser, não está sendo visto. Deixa eu te falar alguma coisa rapidamente sobre isso, meu assunto não é esse. Como que a gente às vezes interpreta ser luz do mundo? Às vezes nós queremos mostrar a luz de uma forma talvez equivocada. Você fala, eu sou a luz do mundo. E você fala, eu vou clarear o caminho para os outros. E aí você fala, eu tenho uma lanterna para isso. Só que Jesus não disse para você fazer isso. Não, de forma alguma. Você está aí? Está comigo aqui? Ok? Já desconectou do frango do almoço? Está de boa? Seu time perdeu? Ganhou? Chora depois. Olha bem, Jesus não pediu para nós fazermos isso. Ele pediu para fazer isso. Ele disse que você precisa ser visto como filho de Deus. Às vezes nós nos equivocamos. Fala, não, mas eu estou... Não. É assim. Eu não sou a luz do farol, eu sou o farol. Não é isso que a música diz? Então, assim, nós precisamos sermos vistos. Então, não dá para ficar na sombra. O que Jesus fala? Não se acende uma candeia e põe embaixo de uma mesa. Se coloca no lugar alto para ser visto por todos. Então, quando ele fala, sede você a luz do mundo para que vejam, é isso. Você fala assim, pastor, você está mais velho do que eu imagino, então vou ver essa luz para lá. Queridos, tem coisas que às vezes demoram um tempo para que a gente perceba. Como é que eu tenho que aparecer? Não com ego, não com orgulho, não com vaidade, não é esse aparecimento. Não é ser narcísico. O narcisista é essa coisa de deixar. Jesus é claro, deixe ver as tuas boas obras. E aí Deus vai glorificar. Deus vai ser glorificado, aliás. E a sua recompensa está no céu, querido. Creia nisso. Amém? Glória a Deus. Você tem direito de discordar. Não aqui. Não agora. Depois. Mas é direito seu, querido. Brincadeira. Vamos lá. Eu quero usar dois exemplos. O pastor que estava falando aqui, eu não sei o nome de todos vocês, tá? Então, alguns eu chamo de irmão porque eu não lembro o nome. É interessante quando a gente fala de desejo e necessidade. E a gente sabe distinguir claramente o que é um desejo e o que é uma necessidade. Se nós não tivermos clareza acerca disso, às vezes nós estamos pedindo para Deus satisfazer um desejo, e na verdade Deus quer suprir uma necessidade que é maior do que o desejo muitas vezes. Crianças não sabem distinguir isso. Crianças podem falar de desejos e tudo bem, mas quem é adulto, não. Paulo diz, eu era menino, fazia coisas de menino, hoje eu sou homem, eu sou adulto, eu faço coisas de homem. Então, eu preciso entender. Salomão fala sobre discernir as coisas. À medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai aprender um pouco mais sobre o que é desejo e o que é necessidade. A palavra fala que o coração do homem é enganoso. Então, no desejo, eu posso ser enganado por mim mesmo. Eu quero falar um pouquinho sobre isso e falar um pouco sobre essa questão de por que às vezes nós desistimos, às vezes, dos nossos propósitos, quando nos falta, às vezes, perseverança, insistência ou resiliência, ou seja, qualquer outra coisa, ou qualquer outro sinônimo que caminhe nessa direção, a gente desiste por causa das barreiras, das dificuldades. E aí você abre mão dos seus objetivos ou propósitos. Só que aí nesse meio é que às vezes você está correndo atrás de um desejo que não é para correr. Eu não tenho muito tempo para poder fatiar fino, como diz um livro, que tudo a gente tem que fatiar fino para entender melhor. Entrar um pouquinho no desejo dentro dessa questão, mais um pouco pela psicanálise ou pela filosofia, algo do tipo, buscarmos um tempo maior, debruçando e tentando entender que alma que é essa que eu tenho, que
que simplesmente se dá por satisfeita porque Deus é o meu pastor e de nada terei falta. Agora lembrei do irmão, assim, a questão do nada terei falta, ou de nada terei falta, como diz uma versão, é o quê? O nada do desejo ou o nada da necessidade? Você gasta mais tempo orando e jejuando para satisfazer um desejo, ou poder Deus suprir uma necessidade? E você fala, pastor, não complica não, eu nunca pensei nisso, não bagunça não, deixa eu em paz, não mexe não, lá para lá, é mais fácil assim. Vamos para a carta de João. A certeza que nós temos de receber algo de Deus é quando nós pedimos algo que está de acordo com a vontade dele. Terceira carta de João. Aí você fala, peraí, o que está de acordo com a vontade de Deus? Os meus desejos ou as minhas necessidades? Temos que aprender a pensar na palavra, naquilo que nós estamos lendo, do que de fato o Senhor nos prometeu, do que é nosso, qual é o nosso direito como filho, e o que não é direito nosso como filhos. Precisamos aprender a pensar um pouco, e eu quero falar um pouco sobre isso. Eu sei que no começo vai ficar meio bagunçado, porque a nossa vida é assim, tudo junto e misturado. Nada na nossa vida é sistematizado, é organizadinho atrás do outro, porque o ser humano é um ser bagunçado. O ser humano, ele não é um ser que nem os animais, que sabe viver as estações e os tempos para cada coisa, tudo na sua hora certa, e ele volta para o começo de um ciclo, e ele vive os ciclos da vida dele certinho e de boa até terminar. Nós não. Nós queremos o verão no inverno, queremos o inverno no verão, queremos a primavera no outono. Por quê? Porque eu tenho um desejo. Eu quero ir para a praia, eu não quero frio. Ô nego, tu está no inverno. Não me interessa, Senhor, é o teu filho que está pedindo. Eu quero sol porque eu estou indo para a praia. E Deus fala, é inverno agora. Mas o desejo do meu coração, que eu li lá nos Salmos, que Deus satisfaz o desejo do meu coração. Então Deus tem que fazer. Mas são 8 bilhões de pessoas no mundo querendo um desejo para se satisfazer. E aí? A quem Deus dá ouvido? Fica difícil. Mas nós somos assim. O planeta estava muito bem, obrigado, até a gente aparecer por aqui e bagunçar esse negócio. Bagunçamos o coreto, como dizem. Aliás, diga-se de passagem, a maioria do pessoal nem sabe o que é coreto. A juventude não sabe o que é um coreto. Quantos aqui sabem o que é um coreto? Não deu 10%. Gente, o coreto é aquele negócio que fica no meio da praça. Aquela casinha coberta, onde faz comício, onde a banda toca, e barará. Isso é um coreto. Ah, é? Pois é, tá aí, ó, descobriu a América. Ou o Américo, que deve estar por aí. Alguém descobriu o Américo? Está lá atrás. Coreto, na Praça Floriano Peixoto, em Santo Amaro, ainda deve ter. Porque eu já fiz culto na Praça Floriano Peixoto, naquele coreto. Era um lugar joia para se fazer culto em coreto, principalmente quando o dia está meio chuvoso. Então nós, quando fala de bagunçar o coreto, é a galera que vai lá bagunçar realmente o coreto na hora que não pode. Terminando a parte cultural. Estamos vivendo nesse tempo, é um tempo de ansiedade, depressão, esse tempo de dúvida, esse tempo de que o que virá, o que a inteligência artificial vai fazer com a gente, o que eu vou poder fazer, e isso está meio complicado, tem trazido muita ansiedade. Já dizem que metade da população mundial já toma algum remédio para ansiedade, e a outra metade precisa começar a tomar. Quem aqui toma remédio ali? Uma Ritalinazinha, Ritalina não. O que o posto de saúde dá? Fluoxetina, sertralina, vai o outro? Elasa. E aí vai, a lista é grande, a galera sabe de cor. Esses são os que tomam. E tem gente que não falou para dizer que não tomava. Tem gente que fala, minha médica não quer me dar mais Ritalina. Pois é.
carbamazepina, escitalopram. Esses são reguladores de humor, para deixar você... Vem. Aí você fala, como é que eu tomo? Onde eu consigo esse remedinho? Vai para o psiquiatra que ele passa para você. E você não conhecia. Remédio para crente, para ansiedade. Êxodo. Êxodo. Remédio para crente. O que te acalma, mas tem nome rápido. Como é que é o nome daquele... do videogame, que parece um porco-espinho? Sonic. Aí você fala, tem o Sonic também. Centenas. Esse é o tempo da ansiedade. Há muitos jovens, muitos adolescentes extremamente ansiosos, que não dormem à noite e uma série de coisas. Esse é um assunto que eu quero deixar aberto para a gente tocar. E isso influencia em quê? Influencia a nossa fé. Influencia, porque traz dúvida, você fica ansioso. Nós não sabemos mais esperar em Deus. Na verdade, nós estamos vivendo a era do fast food, né? Do express, da era McDonald's, 3 minutos para sair um lanche, 2 hambúrguer, faz queijo especial, no pão com gergelim, está pronto. Só que a gente transferiu isso para Deus. Fala, Senhor, faz 3 minutos que eu fiz o meu pedido e ainda não recebi. Quando é que vai chegar a minha bênção? E a gente está transferindo para tudo e virando uma bagunça só. Querido, nós temos que aprender uma coisa. Precisamos perseverar no que cremos. E eu quero pegar 2 exemplos da Bíblia para falar um pouco sobre isso. Mas eu quero que você entenda uma coisa, dentro desses 2 textos, dessa questão que eu trouxe como introdução, de desejo e necessidade, você tem que saber onde é que você empenha e aplica maior fé, maior tempo. Quem tem Bíblia ou quem já não traz Bíblia, porque sempre sai escrito aqui, livro de Lucas, Evangelho segundo Lucas, no capítulo 18, versículo 35, um texto que você conhece muito bem, que Mateus Marcos também fala sobre esse texto, que diz que ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram, Jesus de Nazaré está passando. Então ele se põe de pé e pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pausa. Espera aí. Os homens disseram, Jesus de Nazaré está passando. E o homem imediatamente começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou, o que você quer que eu te faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus disse, recupere a visão. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Tem umas coisas interessantes aqui. Tem um outro texto que diz que ele carrega uma capa e ele larga a sua capa para lá. Agora, eu não quero me apegar nisso. A capa tinha uma representação para aquele homem. Aliás, era onde se cobria no frio e uma série de coisas. Mas, olha o detalhe. Ele não viu, mas percebeu o barulho e alguém disse, Jesus de Nazaré está passando. Ele já tinha ouvido falar de Jesus. Ele já sabia que havia um homem que rodava naquela região de Nazaré, Galileia, que subia e descia e ia até Belém e que curava enfermos.
E quando a oportunidade passou perto dele, ele deve ter pensado: é agora ou nunca. E ele começa a gritar, e começam também a repreendê-lo, começa a dizer para ele: cala a boca, para. Quando a gente fala de perseverar num propósito, ou em algo que realmente está no seu coração e está de acordo com a vontade de Deus, como João escreve em sua carta, a questão é: você tem se calado diante de quê? De você mesmo? Ou de outros que colocam barreiras para você? Querido, quando a gente fala calar, não é só falar, é intimidar-se, é recuar, é se achar incapaz, é se achar insuficiente, é se achar alto, magro, feio, gordo, seja o que for. Você está sabotando você mesmo quando você faz isso. E às vezes tem outra pessoa que acaba te dizendo: não, você não tem jeito para isso não, você não serve para isso não. Mas eu quero ser um headhunter, eu vou fazer faculdade de RH, depois eu vou fazer uma pós-graduação, um mestrado em headhunter, eu quero ser bom nesse negócio. Xiii, você não tem jeito não, você é baixinha. O que você tem a ver com isso? Ah, não, você, que importa? Ah, você é nordestino, que importa? Quantas vezes você já foi calado diante? Você já desistiu de fazer alguma coisa que você falou: eu vou fazer, e alguém falou: cala a boca, fala baixo. E você simplesmente desiste. Esse homem, ele simplesmente não estava nem aí. Primeiro que ele já não via ninguém, ele não estava vendo ninguém mesmo, então para ele estava pouco se importando quem estava dizendo. Ah, era um discípulo, era um apóstolo, não interessava, ele não estava vendo mesmo. E quando você às vezes não enxerga algumas coisas, parece que você tem mais fé, porque quando você olha a altura, você fala: dá medo, dá medo, dá medo. Já pulou alguma coisa, depois você olhou o quanto você pulou, você fala: nossa, eu pulei tudo isso. Talvez se você tivesse olhado antes, você teria me medido, você fala: não, 1,22 m dá não, eu só pulo 1,20 m. Ah, eu só consigo isso. Esse é o nosso problema. Nós vamos colocando limitações e barreiras no nosso caminho, enquanto que o Senhor simplesmente está ouvindo. Jesus estava ouvindo ele. Jesus estava ouvindo ele gritar, e Jesus sabia que era com ele, mas eu acredito que Jesus esperou um tempo para que os seus discípulos pudessem pegá-lo e trazer até ele. Simplesmente ninguém o faz. Jesus falou: parou, traz o homem. Por que vocês estão aí? Traz o homem. Vocês não estão vendo que ele tem fé? Vocês não estão vendo que ele acredita? Se ele acredita, não o impeça de ser abençoado. Quantas vezes você já foi empecilho para alguém que você acabou dizendo para ela não, sendo que você fala: claro, vem, o Senhor vai te abençoar. Eu quero tocar lá em cima, eu vou tocar aquele teclado. O Pedro vai se aposentar, vai casar mês que vem, vai ficar 30 dias de férias. A Bíblia diz que o homem que não pode ir para a guerra com menos de 30 dias de casado, né? Então eu vou tocar aquele negócio lá. E Pedro, estou arrumando para você. E eu vou tocar o teclado do Pedro. Você nem sabe mexer nisso. Eu vou estudar. Queridos, quando eu pensei e fiquei mexendo no meu coração, o que eu vou repartir com os irmãos? Às vezes tem coisas que a gente fala que não nos deram oportunidade. Às vezes a oportunidade ela foi quebrada ou ela foi destruída dentro de nós por nós mesmos. Primeiro, eu não tenho coragem de gritar. Eu não tenho coragem de falar alto o que eu quero. Não tenho coragem. Segundo, eu me importo com os outros. O que vão dizer de mim? O que vão falar de mim? Depois, eu sou tímido. Eu não gosto que as pessoas falem de mim. Se alguém disser para mim: fica quieto, pronto, eu vou fazer que nem uma avestruz, eu vou achar um buraco e enfiar a cabeça.
eu preciso me esconder, eu não quero que ninguém me veja. Querido, tem coisas que você vai para o seu quarto e ora, tem coisas que você sobe na montanha e grita. Simples assim. Você tem que ser visto para algumas coisas. Quer ser promovido? Então para de se esconder no trabalho. Mostra para o seu chefe o que você está fazendo. Mostra para o seu chefe as suas ideias. Vá lá e fala, olha, eu tive uma ideia sobre isso. Tem uma empresa multinacional, tem um nome de estrangeiro esquisito, tem uma irmã lá na igreja, que é engenheira de produção, que trabalhou lá. Shade, é um nome assim. E lá eles têm uma política, isso ela falou. Eles dão para você a tarefa e falam, você vai fazer isso, você vai cuidar dessas questões. Mas, se você perceber que você tem uma forma diferente e melhor de fazer isso, não nos deixe de falar. Nós queremos saber. Não é porque nós dizemos que tem que ser feito assim, e você sabe fazer de uma forma diferente, mais eficiente, que você tem que guardar para você, não. Lá é o contrário, se você não falar, aí é que dá ruim. Tá? Como assim você podia melhorar a produção, você não falou nada? Cada cabeça tem uma capacidade, uma expertise, tem uma competência, tem informações que são muito importantes. E só tem uma forma das coisas sair da sua cabeça. Pela boca. Sabia? O que está no seu cérebro só sai pela boca. Não tem outra forma de sair. Estou falando em audível. Você falou, eu posso escrever. Ou você escreve, ou você fala. Qual é a sua necessidade? A minha necessidade é dinheiro. O que resolve o seu problema? Uma promoção. Corre atrás dela. Bota para fora. Não, mas eu quero ser empreendedor, eu quero empreender, eu sei fazer tal coisa. Não vai fazer. Queridos, essa fala de anão é homem pequeno. A gente fala, não dá, não. Essa coisa da gente entender uma coisa. O cego queria uma coisa. Ele gritou. Agora, o que ele gritou? Ele diz, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele reconhecia, ele sabia a profecia de Isaías, ele conhecia as escrituras, ele sabia que da linhagem de Davi viria o Salvador, e ele sabia que ele era assim misericordioso, e ele poderia curá-lo. Então assim, ele falou exatamente o que precisava ser dito. Não é falando besteira no TikTok, na internet, que a gente consegue alguma coisa, amado. Nós temos que falar as coisas certas, temos que ser assertivos. Senão a gente vai ficar rodando a vida inteira. Tem muita coisa a se conquistar, mas ele sabia exatamente o que dizer. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem fosse trazido a ele. E quando ele chega perto, Jesus faz a pergunta estranha: o que você quer que eu te faça? Gente, o homem era cego. Aí você fala, era óbvio. Não. Jesus queria saber exatamente o que ele queria. É aí que é o ponto. O que você quer? O que você necessita? Senhor, tu sabes. Ele falou, nossa, eu quero que você fale. Tu sabe. Você me ama bem? Você sabe. Você me ama? Você sabe. Eu tenho essa brincadeira com a minha esposa. Nenhuma esposa quer ouvir do marido que ele sabe. Ela quer ouvir, eu te amo. E a minha brincadeira com ela fala assim, você me ama? E eu respondo, apacenta as minhas ovelhas. O que fez? Jesus falou, ela falou, seu bobo. Eu falei, eu te amo. Mas a questão, se eu já não dizia, gente, eu tenho 33 anos de casado. Vou fazer 34. A questão não é dizer eu te amo ou não. Você ainda me ama depois de 33 anos? Você ainda me ama
como você me amava quando eu tinha 21 anos de idade e era a prenda de Porto Alegre. Mas você fala para prenda, é como chamava as moças no folclore lá. A prenda, a garota linda. E eu falo assim, eu te amo. E ela fala, você tem sorte que eu ainda te amo. Eu falei, eita Deus. E ela continua me amando. Jesus perguntou, o que você quer? E ele disse, eu quero ver. Eu quero ver. O que você disse para Deus na sua oração hoje? Lembro não. Falei tanta coisa que já não lembro mais. Entenda uma coisa. Se nós esquecermos das nossas orações, nós corremos o risco de entrar em contradição. Por que Tiago fala que não pense o homem, que tem uma mente indecisa, que ora quer uma coisa, ora quer outra. A mesma palavra serve para as duas coisas, de orar, ora quer uma coisa e ora quer outra. Então, não pense que Deus vai atender esse pedido, porque a gente muda. De manhã eu quero uma coisa, Senhor, eu quero um carro vermelho. À tarde, Senhor, eu quero um carro preto. Deus falou assim, peraí, ou uma coisa ou outra. Qual que vai ser? Deus, dá o que tu quiser. Não. Gente, era óbvio que Jesus sabia que o homem queria ver, mas ele queria realmente ouvir aquele homem dizer. Vamos lá o que Paulo diz, a boca fala que o coração está cheio, você crê com o coração e confessa com a boca. Paulo fala isso aos corintianos, porque precisava aprender. O São Paulino já sabia, corintiano não. Aí tinha que ir. O pastor de vocês é São Paulino, eu preciso livrar minha cara, né? Gente, às vezes é necessário, Deus fala, eu sei o que você precisa, mas eu quero que você diga, que você coloque isso no mundo espiritual. Todas as coisas foram feitas por meio da palavra de Deus. Tudo foi gerado por palavras. E tem coisa que você tem que romper. O cego, como diz no outro texto o Bartimeu, ele bota a boca no trombone. Ele arrebenta, dizendo que ele reconhecia Jesus de Nazaré como o filho de Davi e que seria ele que daria visão para ele. E queridos, uma coisa é certa, no meio do nosso evangélico protestante, seja o nome que queremos carregar, o que mais às vezes falta é visão, falta conhecimento. Lá atrás o profeta Oséias já diz, meu povo perece por falta de conhecimento. Não há visão sem conhecimento. O conhecimento te abre a vista. Como é que você enxerga as coisas sem conhecer? A gente anda no escuro quando não conhecemos. Você precisa andar na luz da palavra. E aí diz que aquele homem, Jesus fala, ok, a tua fé te curou. Jesus só queria ouvir o homem expressar a fé que ele tinha. Diz que o homem imediatamente recuperou a visão, começou a seguir Jesus, glorificando a Deus, sai da beira do caminho. O texto começa dizendo que o homem estava à beira do caminho mendigando. Os filhos de Deus não andam ou não ficam parados à beira do caminho, mendigando alguma coisa, mas os filhos de Deus caminham com o Senhor. E usufrui do que o Senhor dá no caminho. Às vezes nós acabamos ficando na beira do caminho, como um desenho que é da minha época, do Lipe. Ó céus, ó dor, não vai dar certo.
incredulidade, o ceticismo assim, hard, aliás era o nome, o hard, que só era pessimismo puro, que achava que sempre eles iam morrer, enquanto que o leão, extremamente otimista o tempo todo, e acreditava que mesmo em meio a chuvas e trovoadas, algo bom ia sair dali. A fé tem que fazer isso conosco. Agora, querido, você tem que saber, Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e eu sou o caminho, e eu sou o caminhante que caminha com você, e você caminha comigo. Às vezes nós esquecemos disso, e vamos para a beira do caminho. Não esperamos a beira do caminho, caminhamos com o Senhor no caminho, enquanto todas as coisas que foram preparadas para nós, chegam a nós. Senão nos tornamos como mendigos à beira do caminho. E não é isso que Deus preparou para você. Não é. Quantas horas eu tenho ainda? Ninguém falou nada, Jesus amado, quer que eu pare. Eu quero pegar um outro modelo de resiliência, de alguém que realmente assim, eu diria que estava na mesma sintonia desse cego. Eu sei que para alguns pode ser que você fale, mas para mim não serve. Eu costumo dizer o seguinte: se você acredita que da forma como você lida com as coisas está dando certo, ótimo, não mude. O problema é quando nós discordamos do outro, da forma como o outro pensa ou ensina, e da forma que eu escolhi viver também não está dando certo. Eu acho que não é inteligente. Quais são os grandes propósitos que Deus tem para nós? Ficou com medo de outro vir para aí, é? Não? Você ouviu o que eu disse? Ouviu, né? Então tá bom. Querido. Mateus capítulo 15, versículo 21. Olha só. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali mesmo, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Você fala, ué, não é o cego? Não, não é o cego. A mesma tônica. Eu amo esses dois textos porque eles se conectam de uma forma impressionante. Ela reconhece quem é Jesus e já chega gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Duas necessidades extremas, a cegueira e o endemoniamento. Não era desejo, necessidade. E parece que quando a gente tem uma necessidade, a gente tem uma pulsão, uma compulsão maior, a gente parece que é impulsionado a aplicar mais energia. Mas infelizmente tem muitos sendo chamados para se dedicar à satisfação do desejo. Ela falou, minha filha está endemoniada, está sofrendo. Mas Jesus não lhe respondeu nada. Jesus tem uma situação totalmente inversa que ele teve com o cego. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda embora, pois vem gritando atrás de nós. A mesma atitude dos discípulos lá com o cego. Só que lá não pediram nem permissão para Jesus, eles simplesmente disseram para ele, cala a boca aí, ó. Como nós brasileiramente dizemos, cala a boca, já morreu, quem manda em mim sou eu. E não parou de gritar. Eles pedem permissão para Jesus, para mandar aquela mulher embora. Vem incomodando, vem gritando. E Jesus fala com uma mulher, coisa que não era comum para os homens.
Jesus diz para a mulher: eu fui enviado apenas para as ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, prostra-se aos pés dele de joelho e o adora, demonstrando que ela acreditava que ele era quem ela disse que ele era. E diz: Senhor, ajuda-me. E ele diz: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Por que ele diz? A mulher não era judia, não era hebreia, ela não fazia parte. Eu acredito que houve um tempo para aquela mulher processar essa informação e talvez lembrar-se de que não era isso que havia sido dito que ele seria. Eu tenho um parênteses para essa fala. Jesus ali, ele foi só judeu, ele foi só homem, por um pequeno tempo. Enquanto bateu esse silêncio, ninguém se mexeu acerca da mulher. Jesus provavelmente olhou para o outro lado. Ela vira e fala: eu concordo com você, eu concordo com o Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela diz: só deixa cair um pouquinho, é suficiente, um pouquinho basta, só um pouco. Eu sei que eu sou mulher, eu sei que não sou hebreia, nem judia, eu sei que eu nem mereço, mas de uma coisa eu sei: se tu quiser fazer, tu pode fazer. Para mim, tem poucos exemplos na Bíblia que algumas pessoas impressionam Jesus. E essa mulher impressiona Jesus de uma forma extraordinária, assim como eu creio também que aquele cego, aquele centurião também, que Jesus demonstra espanto quando alguém demonstra fé e reconhecimento quem ele é de fato. Principalmente reconhecer que nele há poder para fazer todas as coisas. É aí que entra você e eu. Será que reconhecemos Jesus de fato com poder para realizar todas as coisas? Não às vezes fazer por mim apenas, mas às vezes me capacitar, me dar entendimento, dar revelação, dar sabedoria, nos abrir os olhos. Porque às vezes não precisamos que alguém faça por nós, só precisamos entender como é feito, como precisa ser feito. Mas nos acostumamos a falar: Senhor, faz aí. Ele não é nosso servo, ele é nosso Senhor. E o Senhor diz para o servo como fazer. Ele dá para o servo a condição para fazer. Quando ele diz para o servo: vai comprar pão para mim, o que ele faz? Dá o dinheiro, fala: vai lá e compra. Precisamos entender essa condição. Eu sou servo e o meu Senhor é que me capacita e diz como eu tenho que fazer, mas quem faz sou eu, porque Deus me fez alguém com capacidade. O Senhor fez com você com capacidade, mas reconheça que Ele é quem disse que Ele é. Tenha coragem de gritar, de pensar pela boca, como eu dizia aos meus alunos quando eu dava aula. Eu falo: para de pensar pela boca. Às vezes eles nem entendiam o que eu estava falando. Deixa sair o que está de você. Com o coração se crê e com a boca se confessa para a vida eterna, disse Paulo. Mas é necessário, essa mulher manifesta o desejo que há no coração dela, de que ela precisava de algo, que não era um desejo para a carne, não era para o ego. Ela diz: Senhor, deixa só a rebarbinha. Eu vou exagerar aqui. Sabe aquela rebarbinha do pão Puma, ou qualquer marca que você usa, o pão de forma, que é escurinha por fora, que você tira e não quer comer? Você fala: não gosto dessa parte. A mulher fala: é essa parte que é necessário e que é suficiente para mim. Ele falou: esse aí, ó, deixa só esse pedacinho. E Jesus simplesmente respondeu: mulher, olha só, mulher, grande é sua fé. Quando Jesus se referiu ao centurião, Jesus se volta para os discípulos e diz: eu não vi tamanha fé assim em Israel.
Talvez ele olhou para os discípulos e olhou para a mulher assim, que estava ali do lado, que tinha pedido para ela mandar ela embora. Ele olhou para a cara deles assim, né? Aí, ó, me fez passar vergonha, me pegou no contrapé. E ele diz para ela: seja conforme você deseja, a sua necessidade está sendo atendida. Diz que naquele mesmo instante, sua filha foi curada. Assim como naquele mesmo instante o cego viu, a filha daquela mulher foi livre daquele demônio. Querido, às vezes não é como cremos, é como nos manifestamos. Sem constrangimento. O cego não ficou constrangido, com vergonha. Essa mulher não teve constrangimento, nem tampouco vergonha de manifestar, de gritar, de ser considerada como doida. Gente, uma mulher naquela época gritando no meio da rua era tida como doida. Provavelmente alguém diria: cadê o marido dessa mulher? Que deixa essa louca sair por aí gritando que nem uma desvairada. Diante do seu Senhor, do seu Deus, você tem que aprender a manifestar os seus sentimentos. Você tem que botar para fora. Porque o Senhor pergunta: o que você está precisando? E não adianta dizer: tu sabes. Tu já sabe. O seu pai, que essa é a condição. Veja Deus como pai. Assim como você tem um pai, mesmo que se você não tenha, fale o que você quer. É meio-dia, sua mãe sabe, seu pai sabe que é hora do almoço. Mas às vezes ele quer que você diga: o que você quer comer? E é assim o que o Senhor está dizendo para você essa noite: eu preciso ouvir você mais. Pare de reclamar para os outros o que você necessita e fale comigo. Eu já ouvi você reclamando para os outros as suas necessidades. Eu quero que você fale para mim. Porventura não sou eu o provedor? Porventura não está em mim a solução? Porventura não sou eu aquele que fui enviado, que morri e ressuscitou e paguei o preço para estar contigo todos os dias da tua vida, para que as tuas necessidades sejam supridas? Então fale comigo, não fale com outro. Reclamar para alguém uma situação vai resolver? Não. Mas falar: pai, eu estou com um problema aqui. Eu tive uma vontade grande de torcer o pescoço do meu marido ontem, você não faz ideia. Mas eu abençoo ele, pai. Foi ele que tu me deu. E aquela bendita tomada vai ser arrumada. Ah, vai. Creio, pai. Oh, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que meu marido arruma aquela tomada. Qual é a sua necessidade? Pode ser a coisa mais fútil. É necessidade. É cegueira espiritual. É cegueira no entendimento. A tua filha está endemoniada, o teu marido? O que você precisa? A mulher disse: só basta umas migalhas, é suficiente. O que é um demônio diante do Senhor? Nada. O Senhor não nos deu autoridade sobre principados, potestades e qualquer demônio? Deu. Então não fique esperando o tempo que não é para esperar. Saia da beira do caminho. Venha para o caminho. O Senhor não para. Ele continua andando. E Ele fala: vinde a mim, você que está cansado e oprimido, ande comigo. Querido, eu tenho um exemplo que talvez eu já tenha dito aqui. O reino de Deus e caminhar no Evangelho. Eu já falei isso em tantos lugares, que provavelmente aqui eu já falei muitas vezes. É uma escada rolante descendo e você subindo. Já brincou disso no shopping? Não venha. Só se você não frequentou o shopping center. Já pegou uma escada rolante, moleque? Eu já fiz isso no antigo Eldorado da 9 de julho, lá em 1000 e bolinha. Você sobe a escada rolante enquanto ela está descendo. Só quando você chega lá em cima, você para. Tum! Aí ela te leva lá para o começo. Isso é parar na caminhada do Evangelho. Você volta para o começo. Porque ele é dinâmico. Aí vou dar um tempo. As 5 virgens
Nécias resolveu não levar azeite, porque resolveu dar um tempo. As 5 prudentes levaram. Falou, vai que? E se demorar? Ah não, Deus vai... Não. Você tem que estar sempre pronto. Mas eu quero insistir nisso. Eu quero que você fique na sua cabeça. Esse cego que não era mais cego e essa mulher, como foi que eles se manifestaram diante de Jesus? Eles não pensaram, eles botaram para fora e falaram exatamente o que estava necessitando. E o Pai quer te ouvir. Você pode se colocar em pé, por favor? Se você quiser fechar os teus olhos. Todos somos filhos de Deus. Deus não tem filho predileto. Assim como Deus me ouve, Ele ouve você, de igual forma. Então não espere que alguém fale com seu pai por você. Fale com Ele. É o mesmo Pai, é o mesmo Senhor, é o mesmo Pai nosso que está em todos nós. Não está mais só no céu. É Pai nosso. E Ele ouve do mesmo jeito. Por isso que eu te peço, fique na sintonia desse Pai. E na hora de você abrir a sua boca, abra a sua boca. E se alguém disser para você calar a boca, simplesmente não cale. O cego não discutiu com os discípulos, não saiu no braço com os discípulos. Ele simplesmente ignorou os discípulos e continuou gritando. Faça a sua parte. Abra a tua boca e fale com teu Pai. E o teu Pai que te ouve, te atende. Pai querido, eu te louvo, porque Tu és um Deus maravilhoso, tremendo, soberano. E eu sei, ó Deus, Tu conhece o coração de cada pessoa que está aqui essa noite e as pessoas que nos ouvem por meio da internet. Tu és um Deus onipresente, onisciente. Tu sabe a necessidade de cada um. Mas eu sei, ó Deus, que Tu quer ouvir os Teus filhos. Quando Tu veio ao mundo, simplesmente Tu poderia ter curado todo mundo de uma vez só. Mas Tu esperou que um por um viesse a Ti, se achegasse a Ti e demonstrasse o quanto crê em Ti. E assim nós estamos aqui essa noite, ó Deus, falando dessa palavra, para que a nossa fé, para que os nossos pensamentos possam realmente, ó Deus, ser despertados, para que nós possamos crer que Tu és o mesmo Deus. Que nós podemos nos achegar a Ti e dizer: Senhor, abra-nos a visão, abra-nos o entendimento. Cura, Senhor, a minha mãe, o meu pai, a minha filha, porque eu creio que Tu és poderoso para isso. E precisamos demonstrar fé diante de Ti. Que o Teu Espírito Santo ache lugar no coração de cada um. Assim como, Senhor, a Tua palavra achou lugar no coração de cada um, Senhor, que Tu possa revelá-la, Tu possa trazer entendimento. Que não haja aqui, Senhor, nenhum coração amargurado, fechado. Que a Tua bênção seja sobre os Teus filhos. Que eles caminhem na Tua verdade, Senhor. Que seja essa luz. Que eles sejam vistos, Senhor, naquilo que fazem, para que Teu nome seja glorificado. Eu não sei as necessidades, Senhor, por mais que eu tentasse aqui falar, mas eu sei de uma coisa, Senhor, qual é a minha necessidade, que é sabedoria, Senhor. Como eu peço sabedoria diante de Ti, ó Deus, na Tua palavra, para entender a mim, entender, Senhor, amado, os meus filhos, a minha esposa, entender as pessoas que estão ao meu redor. Eu preciso de sabedoria, e eu preciso, Senhor, entender e saber como ser um filho melhor nesse mundo. E eu sei que todas as outras coisas ficarão mais fáceis. Eu preciso tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Esse sou eu, que ainda tem muita falha, que ainda tem muito que aprender, que ainda, Senhor, tem muito que entender acerca do Teu reino, Senhor. Como disse o apóstolo Paulo, ainda faço coisas que não devia fazer, e o que devia fazer eu ainda não faço. Que a Tua misericórdia seja sobre nós. Que a Tua graça seja sobre nós essa noite, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa trazer uma revelação, ó Deus, tremenda e maravilhosa. E
que o pão nosso dia da tua palavra nos seja dada, Senhor, abundantemente. E não nos deixe cair na tentação, Senhor, de duvidarmos, de abandonarmos a tua verdade, a tua palavra, Senhor. Nos livre desses males, às vezes o mal que já está em nós. Nos liberte, Senhor, de nós mesmos. E possamos entender, Senhor, que eu só recebo perdão quando eu libero o perdão. Assim eu peço, Deus, a tua bênção sobre todos que se reúnem neste lugar, seja em que horário for, estando aqui ou não, Senhor, aqueles que se dizem membros dessa comunidade, que a tua unção seja sobre todos, que haja revelação, e que, Senhor, o teu evangelho e a tua ressurreição seja o centro da fé de cada um, Senhor, e possam ter coragem de gritar, falar, botar para fora aquilo que há no coração, o quanto creem. É o que eu peço, Senhor, em o nome de Jesus, Pai, e que a tua bênção seja derramada sem medida sobre todos os lares e as famílias dessa comunidade, em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudi-lo? Ele é digno de honra, aleluia, de glória, de louvor, de adoração, amém? Obrigado, queridos, pela oportunidade, pastores. Um abraço para vocês e até mais.